Olá, seja bem-vindo, paz seja sobre sua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou o Pablo Ribeiro, você está aqui nesse canal, no primeiro, o primeiro vídeo de 7 ou 8 vídeos que a gente vai estar criando para poder falar do lançamento do meu primeiro livro. É isso aí mesmo, tá prontinho, tá aquele aqui, ó. Você que estava esperando, o extraordinário, o caminho do comum ao maravilhoso. Fresquinho aqui, ó, acabou de sair do forno, tá igual pãozinho na padaria lá. Quentinho, ele estalando aqui. Fiz o lançamento dele agora em junho, aqui em Portugal, em junho de 2024, pela editora Autor da Fé. E a gente vai fazer esses vídeos para a gente poder fazer uma apresentação de todo o trabalho, tá? Desde a introdução dele até o estudo completo de todos os capítulos dele. A gente vai usar, quer ver? Bom, hoje é esse primeiro vídeo, né? A gente vai fazer a introdução dele, contar uma história de como ele nasceu, por que ele nasceu e qual o principal alvo desse livro. A gente vai, quer ver? Ó, a gente vai usar umas apresentações que eu tenho aqui sobre o nosso livro do Extraordinário. Vou dar um spoiler para você aqui, ó. Uma apresentação que eu fiz aqui para a gente, ó. A gente vai caminhar todos os capítulos do nosso livro, um por um, batendo papo, conversando, até o último capítulo, até o capítulo 6, são 6 capítulos do nosso livro. A gente vai estar trabalhando juntinho aqui, para a gente poder explicar o porquê do livro. Esses vídeos vão ser uma ajuda para a gente poder ler o livro. Na verdade, não é uma ajuda, na verdade é um complemento daquilo que a gente pode extrair o máximo possível desse trabalho que Deus colocou nas minhas mãos para a gente poder tocar a obra de Deus aí. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar aqui esse é o primeiro vídeo, é o vídeo da introdução. Então a gente vai falar sobre a introdução desse livro aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a capa do nosso livro, o Extraordinário, que é o caminho do comum ao maravilhoso. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar para você o livro aqui. Aqui está ele, ó. Bonitinho, editado, ó, perfeitinho. Gostei, apaixonei quando ele chegou aqui, eu fiquei apaixonado, a editora, Autor da Fé, a qualidade do produto é excepcional. A capa, material, tá vendo? Muito bem feito, ó, legalzão, perfeito. Divididinho em capítulo, as divisões de capítulo ele tem aqui assim, ó, as suas páginas marcadas, tem uns destaques que eu coloquei no livro também para você poder fixar os aprendizados daquilo que é importante no livro. Cada capítulo tem uma coisa mais direcionada para você, ajudar a compreensão do livro. Mas enfim, está aqui, ó, o Extraordinário, que é o caminho do comum ao maravilhoso. Então vamos lá, vamos contar uma história rapidinho para vocês aí de como é que nasce esse livro aqui, tá? Ele está aí, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ficar aqui embaixo. Isso. Deixa eu aparecer aqui embaixo para a gente bater papo, conversar. O Extraordinário, esse livro, eu começo a escrever ele, olha, em 2018. Assim, não escrevi nada, mas na verdade ele nasce a partir de 2018. Foi numa trilha que a gente fez. A primeira vez que eu fiz uma trilha para a Pedra do Frade, lá em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. É uma rocha, um elevado de 1.600 metros de altura, de altitude, né? A partir do nível do mar. E eu tive o privilégio, cara, o prazer de ver lá de cima o nascer do sol. E esse livro nasce nessa minha experiência, nesse primeiro dia. O contemplar o nascimento do sol lá de cima, com a Baía de Angra dos Reis toda, dá para você contemplar a Baía de Angra dos Reis todinha lá de cima. É um espetáculo muito bom. Ele nasce ali. Esse livro nasceu ali verdadeiramente em 2018. Só que ficou engavetado, né? Ficou só na cabeça e nos pensamentos. Aí a vida passou, acontece uma coisa, acontece outra. Lá em 2023, isso já foi na igreja, aqui na igreja, na Assembleia de Deus Visão, em Mambucaba, em Angra dos Reis. Nosso pastor Caio Henrique, estava pregando um dia e começa a dar o testemunho na vida dele, sobre a adolescência dele, de como ele tinha começado o ministério dele. E ele pregando ali, eu voltei àquele dia, aquele amanhecer, lá em 2018, na Pedra do Frade, e de repente as coisas se ligaram de 2028 a 2023, todas as coisas que eu tinha
pensado a esse respeito, se ligaram. E o livro finalmente nasce. Nasce já com o corpo. Eu tinha uma ideia, agora ele nasce com o corpo. Aí isso foi final de 2023, aí 2023 acabou, 2024 começou, eu me mudei aqui para Portugal, e quando eu cheguei aqui, eu só sabia de uma coisa: eu preciso escrever esse livro. E nessa história aí, Deus proporcionou um encontro com a editora, Autor da Fé, que é maravilhoso, pessoal, excelente. Se você quer escrever o seu livro, se você está procurando um parceiro, procure aí, Autor da Fé. Vale a pena, com certeza. A qualidade do material, do atendimento, dos cartazes dos caras são, espetacular. Os caras são, com certeza, extraordinários. Eles tem tudo a ver com o livro. Enfim, aí, em junho de 2024, ele ficou pronto, fiz o lançamento dele aqui em Portugal. Quando eu fiz o lançamento, eu falei assim, eu vou produzir um material para poder ajudar a compreensão do livro. Um material de apoio para a gente poder estudar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desse tema, que é o extraordinário, que é o caminho que leva o homem do comum ao maravilhoso. Perdão, vamos lá. Aqui eu vou mostrar para você nosso slide. Vamos passar o próximo aqui. Enfim, quando esse livro nasce, ele nasce com uma ideia. E essa aqui é a ideia primordial, a ideia básica do livro. O extraordinário, o caminho do comum ao maravilhoso, ele tem uma ideia principal para passar, um aviso principal, que é o pano de fundo de todo esse livro, que é esse recado aqui: fuja das garras do comum para viver o propósito de Deus na sua vida, para viver a plenitude do propósito de Deus na sua vida. Esse livro nasce com essa ideia, de chamar essa atenção, de trazer as pessoas para esse confronto. O livro, eu chego a dizer que o livro ele é uma guerra declarada, com certeza, ao que eu chamo de comum. Comum é uma coisa que a gente vai, quando eu começar no capítulo 1 do livro, a gente vai falar sobre a minha definição de comum, que é tudo aquilo que não tem brilho. E eu mostro nesse livro o quão ruim é viver nessa base do comum. A ideia é revelar, desmascarar e ajudar a se libertar dessa ideia do comum. Esse livro nasce com essa ideia. Ele é o caminho que leva você do comum ao maravilhoso. Aqui, assim, que já é o próximo tópico do nosso slide aqui. Esse aqui lá primeiro é o tema, esse aqui é o mapa do nosso livro. Lá você tem um tema que é fugir das garras do comum, e aqui é uma mapinha que a gente usa para mostrar como você foge das garras do comum e te dá lá em cima lá para você, te dá o alvo, te dá o fruto resultante quando você resolve tomar essa decisão, sair do comum e ao maravilhoso. Então tá aqui, você pode dar uma olhada aqui, 3 coisas aqui para a gente aprender. Primeira coisa, o extraordinário é o caminho, o propósito é o seu alvo e o maravilhoso é o fruto. A ideia aqui do extraordinário, que é esse caminho que leva você do comum ao maravilhoso, é para você aprender essas 3 coisas, onde o alvo primordial aqui é o propósito de Deus. O alvo de tudo isso aqui é o propósito de Deus na sua vida. O livro ensina você a viver plenamente o seu propósito. O caminho para isso é o extraordinário, é ter uma vida extraordinária. Quando você segue o seu propósito, trilha um caminho extraordinário, se libertando aqui embaixo do comum, o que vai acontecer na sua vida é uma coisa automática, que são os frutos disso, que é o que eu chamo aqui de maravilhoso. Então, o extraordinário é o caminho que leva você do comum ao maravilhoso, ok? Então, assim, esse é a apresentação do nosso livro. Ele é composto em 6 capítulos. Os capítulos desse livro são aqui, assim, 6 capítulos. O solo infértil do comum, que a gente discorre aí sobre desmascarar e libertar do comum. E depois que eu te mostro o comum, a gente vai mostrar o caminho maravilhoso, que esse caminho aqui a gente vai revelar para você como trilhar esse caminho. A gente vai apresentar, encorajar e mostrar para você quais são as recompensas desse caminho ao maravilhoso. Aqui a gente mostra como o extraordinário nasce,
na vida do crente. Aqui eu vou falar sobre o extraordinário de Deus. A gente faz uma comparação entre o extraordinário de Deus e o extraordinário que acontece no dia a dia entre as pessoas, focando justamente nas coisas que são extraordinárias com origem em Deus. Aqui a gente mostra o extraordinário depois que ele nasce, como ele age na vida da gente, que é o extraordinário em ação. Depois a gente fala um pouquinho sobre os perigos desse caminho, o perigo dos caminhos do extraordinário, o extraordinário e os seus perigos. E, por fim, uma exortação à luta pelo extraordinário. Cada capítulo aqui, deixa eu dar um spoiler de vez para vocês aqui, deixa só um instante, deixa eu dar um spoiler para você aqui, rapidinho. Cada capítulo aqui a gente vai ter um slidezinho para a gente conversar, capítulo 1, bater papo aqui sobre as condições, sobre o que é o comum, desmascarar de vez o comum, depois a gente vai passar aqui todos os caminhos, isso é spoiler, tá? A gente vai passar todos eles, 2 capítulos por cada vídeo, então a ideia é fazer 6, 7, 8 vídeos para a gente poder bater papo e conversar bastante sobre o nosso livro, tá? Isso eu espero, né, que esse livro seja realmente uma bênção na sua vida, porque, na verdade, esse livro ele nasce com essa ideia. Ele nasce com a ideia de ser uma bênção na sua vida, de ser uma ferramenta. O extraordinário, o livro, ele é uma ferramenta para que você tenha uma vida, sim, vivida realmente na plenitude do propósito que Deus tem na sua vida. Para que você não perca mais o seu tempo, para que você não gaste das suas energias naquilo que não é o propósito de Deus. A gente vai fazer você focar a sua vida no propósito de Deus, tendo uma vida extraordinária e colhendo os frutos do maravilhoso. Enfim, essa é uma rápida apresentação do nosso livro. Eu vou pausar ele por aqui, já vou preparar o primeiro vídeo em seguida, são vídeos curtos, e vou falar bem mais detalhadamente agora sobre o tema, tá bom? Então, fica com Deus, desde já, Deus te abençoe, fique em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.